Começando o programa Panorama Político. Hoje, gostaria de aproveitar a abertura do programa para mandar um abraço para essas figuras especiais, os telespectadores especiais aqui do Canal 10 da VTV, da Mundi TV, a TV onde você se vê. Mandar um abraço especial para o companheiro Luiz Fernando, radialista, lá de Gruçaí, tem a Rádio Gruçaí FM, me assiste todos os dias. Me ligou dizendo: Charles, estou acompanhando o Panorama Político e cada programa é um programa diferente. Eu fico feliz com isso. Vocês que acompanham acreditam no nosso trabalho. Mandar um abraço especial também para o seu José Carlos Paes, ele que é telespectador da gente aqui no centro, ele que acompanha a gente ali no 28 de março, todo dia, fiel à programação da Mundi TV no Canal 10. Obrigado a todos vocês que mandam suas mensagens pela fanpage, também pelo Facebook. O Facebook, meu amigo, é um canal de informação por demais completo. Todas as vezes que você acessa o Facebook da Mundi TV, tem uma novidade. E todos os vídeos dos programas da Mundi TV estão disponíveis lá. E se prepare que vem muita promoção aqui na Mundi TV. Você que acompanha o Facebook e acompanha a programação da Mundi TV, vai ter promoção a partir do mês de março. Fiquem com a gente que vocês vão participar de promoções ótimas. E o Panorama Político hoje recebendo aqui o deputado estadual Geraldo Siqueira Pudim. Vou passar a ficha dele, vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é o Pudim, sua trajetória política, também a sua passagem pelas várias pastas de Campos, seja como secretário, seja como vereador, seja como deputado federal, deputado estadual. Vou contar toda a história dele para você aqui hoje no Panorama Político. O nome dele, Geraldo Siqueira Pudim de Souza. Ele incorporou esse nome, mas ainda não botou no documento. Ele trata-se por Geraldo Pudim. O nome dele, na esfera política, trata por esse nome. Mas seu nome de registro, Geraldo Roberto Siqueira de Souza. O nome de registro é esse. Ele é nascido em Campos, no dia 8 de março de 1960. Ele nasceu no Dia das Mulheres. É uma honra para ele nascer nesse dia, com certeza. Eu tenho também uma amiga, Ângela, que ela também nasceu no Dia das Mulheres e gosta muito dessa data. Ele, portanto, tem 53 anos. Ele nasceu na Beneficência Portuguesa. Ele é formado em eletrotécnica na extinta Escola Técnica Federal de Campos, hoje IFE. E foi liceísta. Com certeza tem ali muitas histórias boas para contar de sua passagem pelo Liceu de Humanidades de Campos. Ele é filho de seu Geraldo Jorge de Souza e Zilda Siqueira de Souza. Tem 6 filhos e 4 netos. Família muito grande. Com certeza ama cada um de uma maneira especial. Ele na política teve uma trajetória que se iniciou no ano de 1979, quando o Brizola retornou do exílio. Ele foi aconselhado pelo pai ainda muito novo, aos 19 anos. O pai o alertou para que o Brizola, que era um ícone da época, representou muito bem o período da ditadura, a qual foi exilado e se tornou uma estrela naquela época. E ele retornou já se candidatando a governador do estado do Rio de Janeiro em 1982, e ele apoiou e votou e pediu a todos os seus amigos e familiares para que votassem no Brizola. E a partir daí começou a vivenciar esse mundo da política e começou a se apaixonar. Ele começou a trabalhar em bancos da cidade, precisou sair da cidade, acompanhando também as suas tarefas bancárias, migrando para outras cidades, trabalhando em vários outros bancos. E ele voltou para a cidade em 1985, reencontrando o garotinho que foi seu colega de liceu, que foi candidato a deputado estadual em 1986, e o garotinho naquela época ganhou a eleição de deputado estadual em 1986. E acabou fazendo com que ele acompanhasse o garotinho para a Alerj, sendo ali seu assessor parlamentar na Assembleia Legislativa no ano seguinte, que foi em 1987, o garotinho assumiu a condição de deputado estadual. Garotinho, após esse período, se candidatou à Prefeitura Municipal de Campos em 1988, a qual também ele se elegeu a primeira vez à Prefeitura Municipal de Campos em 88. E Pudim por ali passou em várias pastas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campos, começou pela pasta de limpeza pública, depois migrou para várias outras, tendo ali sua experiência adquirida em cada local por onde passava. E em 1992, ele foi candidato a vereador, mas só que ficou na suplência. 2 anos após, já na segunda metade do mandato de vereador, ele assumiu a cadeira de vereador.
Depois ele tentou novamente em 1996, a qual ele foi eleito. Já em 2000 ele se candidatou como vice-prefeito na chapa formada por Arnaldo Viana para a Prefeitura de Campos. Em 2004 ele concorreu à Prefeitura de Campos. Foi naquele período nebuloso da cidade de Campos, onde em 4 anos a Prefeitura teve 7 prefeitos diferentes. Foi um período realmente que nós não gostamos de lembrar, foi um período muito conturbado da política da cidade. Em 2006 ele foi candidato a deputado federal, com 273 mil votos, ficando em segundo lugar como mais votado do estado, somente perdendo para Fernando Gabeira, que naquela eleição de 2006 foi o mais votado. Já em 2010, ele ficou na suplência como candidato a deputado estadual. E em 2012, veio a eleição de prefeitos em toda a região, vieram vários candidatos a deputado estadual se candidatando a prefeituras da região norte, noroeste, região dos lagos, região serrana, e acabou alçando vários deputados à condição de prefeito em 2012, como Miguel Giovanni, que é atual prefeito de Araruama, e vários outros se candidataram e foram assumindo as cadeiras de prefeito. E nesse período a Verônica Costa foi também candidata, porém ela estava na condição de vereadora. Ela optou por permanecer como vereadora no município do Rio, deixando a vaga disponível para o Geraldo Pudim, que assumiu em janeiro de 2013. Geraldo Pudim, é de perder o fôlego em falar uma história tão longa em tão pouco tempo. Com certeza aqui a gente pode perceber uma trajetória que cada dia que passa vai se galgando mais passos e subindo mais degraus. Realmente é louvável ler aqui a sua biografia, claro, que em pequenos detalhes, mas a partir de agora saber um pouco mais. Geraldo Pudim, obrigado por estar aqui com a gente hoje no Panorama Político. Eu que agradeço a você, Frederico Barbosa Lemos, agradeço a Mundo TV a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco de Geraldo Pudim, que às vezes as pessoas esquecem, né, que junto com um político tem um ser humano, junto com um político tem um filho, tem um pai, tem um avô, tem um irmão, tem uma pessoa que tem sentimentos, que também vibra. E é importante a gente poder relembrar aqui com você esses momentos que remontam lá em 1979, quando eu comecei a experimentar pela primeira vez a questão política aos 19 anos, por influência do meu pai, e que também resultou aí, posteriormente, no meu reencontro com o Garotinho, quando retorno a Campos em 1985, ele já nos preparativos para ser candidato a deputado estadual e que me convidou para um projeto político que a gente considera um projeto político ousado, e que ainda não terminamos esse projeto político, que ele teria o seu desfecho final com a eleição do Garotinho para a presidência da República, e eu acho que essa etapa ainda não está descartada, nós estamos trabalhando fortemente para isso, e temos a certeza de que a gente só vai se aposentar na política depois que vê o Garotinho presidente da República, e esse é o nosso projeto de jovens ainda naquela oportunidade, com 25 anos de idade, que eu sou da mesma idade do Garotinho, do mesmo ano de nascimento. Eu sou de 8 de março, ele é de 18 de abril. Então a gente começou a sonhar, um grupo Foram pequeno. colegas de banco no liceu? Não, fomos colegas, mas não estudamos na mesma sala. Por coincidência, a sala, porque naquela época era por letra, né? Então um colega meu de sala foi o Fernando, que é a letra F. O Garotinho já não era na minha sala. E o Garotinho também estudava de noite. Você fala do Fernando Leite. Fernando Leite. O Garotinho estudava de noite. Então, a gente não tinha essa proximidade. Essa proximidade mesmo ocorreu quando quando eu retornei, vindo de Cuiabá, no Mato Grosso, a 135 quilômetros, para ser mais preciso, na cidade de Nobres, quando eu retorno e reencontro o Garotinho aqui na condição de pré-candidato, naquela oportunidade, a deputado estadual, e poucas pessoas sabem, e é bom saber, fazer o registro, que o Garotinho, quando foi eleito deputado estadual pela primeira vez, ele foi eleito por São João da Barra, porque não tinham dado vaga a ele para que ele pudesse concorrer a deputado estadual aqui em Campos, que já tinham as candidaturas certas para deputado estadual. Então ele veio candidato a deputado estadual, teve que trocar o título de eleitor dele para São João da Barra, para que ele pudesse obter a vaga de deputado estadual. Então começou ali a trajetória e a gente foi passando, Garotinho deputado estadual, Garotinho prefeito, Garotinho governador, Rosinha governadora, e agora Garotinho deputado federal. Então é uma trajetória muito rica,
que a gente poderia falar desse projeto político que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a gente lamenta, às vezes, né, que nós que somos campistas aqui, nascidos e criados aqui, que hoje criamos nossos filhos e nossos netos, é óbvio, né, que a grande maioria da população ela reconhece isso quando ela é convocada às urnas, que você verifica que a Rosinha agora é uma prefeita que tem uma aprovação de mais de 70% da população aqui do município de Campos e numa contramão, né? Ela contrariando todos os prognósticos, porque o Brasil passou o ano passado e ainda passa esse ano por um momento de muita ebulição política, onde a população está insatisfeita com os serviços médicos, né? Estão insatisfeitos com a questão da educação, com o transporte, com a geração de emprego. Há uma insatisfação generalizada. E a contramão desse movimento vem a questão do investimento bilionário para a promoção de um evento, claro, que nos projeta mundialmente, que é a Copa do Mundo, porém não resolve os problemas internos. Exatamente. Esse é o grande choque de opiniões. A população reclamando dos serviços essenciais para que se obtenha assim, um serviço pleno por parte do governo, que é saúde, educação, transporte, e há um contrassenso em relação à prioridade do governo, investindo bilhões, pegando empréstimos internacionais para justificar um evento. Eu particularmente vejo isso como uma promoção pessoal muito grande externo. Internacionalmente, mas para nós não vai ter nenhum benefício. A população, aquele pequenininho que depende do serviço lá na ponta, com certeza esse benefício não se percebe. E já alçando um pouco mais a essa visão, você vê, o último exemplo agora, o fechamento dos Jogos de Inverno, dos Jogos Internacionais de Inverno, que aconteceu na Rússia, em Sochi. O próprio presidente Vladimir Putin ele ficou extremamente feliz com o resultado. O país teve aí a primeira colocação em quadro de medalhas, um investimento bilionário também. Porém, o país vive também enterrado numa crise. Existe essa questão, esse contrassenso por parte das prioridades dos governos. E é o que o Brasil também pretende repetir. O senhor, na condição de deputado estadual, como consegue enxergar essa questão? O governo realmente vê as prioridades ou descarta o que é para atender a população e vê o que é melhor para a visibilidade do governo? Olha, Frederico, existe uma questão que você verifica, que é a questão dos investimentos na mídia, né? Então, hoje, o advento que você falava anteriormente das mídias sociais, ela tem conseguido tirar um pouco, né, essa cortina de fumaça que é jogada nos olhos da população, com a questão da mídia, da que eu falo da mídia convencional e dos grandes meios de comunicação. Não falo isso dos meios de comunicação de médio e de pequeno porte, mas dos grandes meios de comunicação que detêm um grande monopólio. Ou seja, as pessoas pintam para a população que como nós estivéssemos vivendo num mar de rosas, né? Nós estivéssemos vivendo num mar de rosas e a realidade não é essa. Você vê que a população se rebelou e continua se rebelando contra esses investimentos milionários na Copa do Mundo. Olha, se você perguntou à população, os governos perguntaram à população se elas preferiam o investimento em Copa do Mundo ou preferiam na melhoria da saúde, não foi perguntado. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Se ela preferia Copa do Mundo ou melhoria dos transportes, hora nenhuma foi perguntado isso. Por isso que eu estava falando anteriormente na questão da Rosinha. Porque a prefeita Rosinha, evidentemente, quando ela foi para a rua pedir o voto à população, ela apresentou um programa de governo, que era de obras estruturantes, que resultaria na melhoria da qualidade de vida da população. O que não ocorre hoje, infelizmente, no governo do Estado. Né? Eu, na Assembleia Legislativa, como deputado, estou vendo. Há uma insatisfação muito grande. Então, o governo do Estado se fortaleceu em cima de uma política de ocupação, mas não de pacificação. Veja bem, o PP, Unidade de Polícia Pacificadora. Nós estamos assistindo hoje aí cair a máscara da questão da pacificação. Ocupado, sim. Pacificado, não. Olha a Rocinha, o que está acontecendo, olha a Vila Cruzeiro, né? Olha o Alemão. Então, há toda uma insatisfação e a população se rebela contra tudo isso por falta de prioridade nos investimentos públicos. Né? Então, eu falava que a questão da Rosinha, poxa, era possível ou não era possível construir 10 mil casas em Campos? Era, e a Rosinha está construindo.
Era possível melhorar a infraestrutura dos bairros ou não era? E a Rosinha está fazendo, é Donanda, é Ururaí, é Eldorado, é Penha, é Estância da Penha, é Lapa. São vários bairros da cidade de Campos recebendo um projeto chamado Bairro Legal de infraestrutura. É possível não melhorar as escolas? É. Tanto é que a prefeita está construindo escolas e creches modelo de primeiro mundo. Não tem uma creche, uma escola no município de Campos que chegue perto da infraestrutura que ela está fazendo nas escolas municipais. É possível ou não é democratizar e possibilitar que as pessoas tenham acesso ao transporte? É preciso melhorar, mas o transporte coletivo... O serviço ainda é precário. Ainda é precário. As empresas estão se acomodando, se adequando à realidade. É possível, né? Criou a passagem social a R$1. Então você verifica, construir 10 mil casas, é fazer creche, é fazer escola, é fazer a infraestrutura dos bairros, tudo isso é possível desde que você defina o que é prioritário para a população. E a revolta da população é muito grande, porque infelizmente as pessoas perguntam à população em quem quer votar, mas na hora de priorizar os investimentos, não prioriza. E eu lamento muito que o Estado do Rio de Janeiro esteja vivendo esse momento hoje aqui muito ruim. Eu sou um opositor contundente na Assembleia Legislativa em relação a essa questão do governo, até porque você e a sua família têm raízes empresariais e posso lhe dizer, hoje o Estado do Rio de Janeiro vai deixar o Rio de Janeiro com uma dívida de mais de 100 bilhões de reais. Quando o Garotinho foi governador pela primeira vez, substituindo Marcelo Alencar, ele pegou o Estado com uma dívida de 25 bilhões. E aquela dívida era impagável. À época, né? À época. Imagina. Garotinho assinou até termos comprometendo os royalties de repasse do governo federal para poder começar a abater essa dívida, comprometendo periodicamente parte dos repasses para que fosse abatendo na dívida. Exatamente. Isso aí foi saldando a dívida até se chegar ao ponto de eliminá-la. E realmente acaba tendo que priorizar. Ou você para de investir e paga a dívida, ou continua dando calote nos outros. Essa é uma tônica de cada governo que passa e deixa o que vai a seguir. Então a gente vê, o Garotinho renegociou a dívida, como você bem falou, renegociou a dívida utilizando o royalties do petróleo, antecipando a receita dos royalties. Na época da Fernanda Henrique Cardoso, o que quebra o mito de Garotinho não tem relação com o governo federal, mentira. Uma bobagem sem tamanho. Ele teve um ótimo relacionamento com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem renegociou a dívida do Estado com ele, com o ex-ministro Pedro Malan. Eu me lembro. Então, essa questão agora o Estado hoje está... Tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo. Sem diálogo, amigo, nada acontece. As portas se fecham, nada acontece. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco, primeiro bloco do Panorama Político, chegando ao final, com o Geraldo Pudim hoje aqui, sentado ao meu lado. Tem muito assunto ainda para tocar. Continue com a gente. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue.
O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Atende tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Voltando ao segundo bloco, hoje conversando com o deputado estadual Geraldo Pudim. Uma vasta experiência, conhecedor de várias áreas e meandros da política, com certeza pode dizer para nós o que acontece no cenário estadual. A realidade do cenário estadual hoje é um programa de governo onde se pensa em avançar para dentro da favela, expulsando os marginais, os traficantes e quem comanda a milícia lá dentro. Porém, o bandido ele não desaparece, ele não cava um buraco e se enterra. Ele migra para outros lugares onde justamente o programa não está instalado. Haja vistas aí a realidade Rio das Ostras hoje, já batendo na casa de 200 mil moradores, 200 mil habitantes, e a onda de criminalidade aumentando a cada ano que passa, é crescente. E se percebe a prática tal qual a que existia no Rio de Janeiro. E não só Rio das Ostras, mas outras cidades da região. E o programa, o PP, Programa de Avanço da Polícia, houve a necessidade de extensão, mas não se houve aí a preocupação de fazer também o programa se instalar em Campos. 9 municípios foram atendidos fora a capital. Como o senhor vê essa realidade? O senhor não chega a ponto de ver que o governo estadual não tem olhos para o interior, não enxerga-se a realidade dura aqui no interior? Charles, veja bem, nós de oposição na Assembleia Legislativa, eu tenho pautado a minha conduta não pela crítica ao programa da UPP, mas acho que é um programa que foi muito mais midiático do que efetivamente para solucionar o problema nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. E falo isso com muita tranquilidade. Por que estou dizendo isso? A gente percebe o seguinte, na capital nós temos 1.050, vamos dizer, comunidades favelas. Se a média de policiais utilizadas numa UPP é de 200 policiais. Se você tiver uma média, que é a média menor que pode se utilizar dando uma UPP com turnos de 4, de 50 policiais. Se você pegar essas 1.050 e você multiplicar, precisariam de todos os policiais, mais do que todos os policiais do Brasil, não é do Rio de Janeiro não, para que pudesse esse programa ter eficácia. Mas já é uma falha matemática, uma equação que não fecha. Uma conta que não fecha de jeito nenhum. Que não fecha de jeito nenhum. Segundo, para atender essas comunidades, estão tirando o policiamento dos batalhões do interior e da região metropolitana para atender a demanda da capital. Bem, você conversa com qualquer pessoa nas comunidades e ela vai lhe dizer o seguinte: houve uma ocupação, mas não houve pacificação. Haja visto que você está verificando através da grande mídia, das mídias alternativas, os constantes tiroteios, troca de tiro, etc. e tal, o que significa que não tem nada pacificado. O que tem é ocupação. E criando uma... Deixa eu ver o quê? A resistência lá dentro ainda é uma bolha que a hora que estourar isso vem à tona... Já está vindo à tona. Os tiroteios e ataque entre os traficantes permanecem. Nós vemos isso aí a todo dia. Seja na linha amarela, seja em outros setores da Rocinha. Isso ainda acontece lá dentro, apesar da UPP estar instalada. Eles não respeitam a unidade. Charles, veja bem, como é que você pode vender para a população como se todos os ex-governadores, todos os ex-secretários de segurança, todos os ex-comandantes de polícia fossem uns verdadeiros idiotas. Inoperantes que, de repente, se tira da cartola um programa chamado UPP e que solucionou o problema da segurança no Rio de Janeiro. Ora, uma mentira, uma falácia. Tranquilo, vamos fazer um exercício aqui. O que é que determina preço de mercadoria? É a escassez do produto. Se o tomate está com escassez, o que acontece com o preço do tomate? O preço sobe. Sobe. Verifique
nas comunidades, como a gente recebe informações, não houve qualquer tipo de alteração no preço das drogas. O preço continua o mesmo. O que significa que não há escassez. Quantos presídios o governador Sérgio Cabral construiu no estado do Rio de Janeiro? Nenhum. O que significa que não está prendendo ninguém. Nunca se viu você chegar a mandar um aviso prévio para os bandidos, porque, ó, estou invadindo, hein? Se manda daí que eu estou invadindo. Quantos grandes traficantes foram presos nessas operações? Nenhum. Não se verifica. Quantas grandes toneladas de droga, quantas toneladas de armas, com a quantidade de armas, nada. Então é um programa muito mais pirotécnico, dá certo? Como se todos os outros que passaram fossem idiotas, do que efetivamente uma solução do problema. Olha, a comunidade precisa o quê? De saneamento básico, precisa de educação, precisa de geração de emprego. É o que a comunidade precisa: saúde, educação, esporte, lazer, é isso que precisa. Quer dizer, você chegar lá, botar um container lá dentro, para poder dizer que lá pacificou. O terreno está demarcado. Que o terreno está demarcado, não é bem assim. Vai lá, bota uma bandeira, como se lá tivesse resolvido nada. Porque se não vier com ações, e quem começou esse programa foi o garotinho lá atrás, com o GEPAI. O GEPAI. E que, infelizmente, o Cabral tentou fazer uma readaptação e que, efetivamente, a mídia embarcou como se fosse a grande solução da segurança pública. E hoje nós estamos vendo eclodir que isso foi uma conversa para boi dormir, que não se resolve. Jogou para a plateia. Jogou para a plateia. Quer dizer, não prendeu grandes traficantes, não prendeu grandes toneladas de droga, não se prendeu arma, né? O preço da droga continua o mesmo, alguns bandidos migram para outros lugares, trazendo desconforto e insegurança para as comunidades metropolitanas e as comunidades do interior, que é o que a gente tem verificado, a criminalidade aumentando assustadoramente, eles maquiando números de criminalidade. Aí você vai o ícone. O que desfechou? Quer dizer, que a grande situação que deixou marcada a situação do PP, o caso Amarildo. Essa foi o grande ícone da questão relacionada às UPPs. E agora, mais recentemente, que eu bati muito de frente e me orgulho muito de ter sido a pessoa que levou a família do Amarildo no Ministério Público. Agradeço muito ao doutor Marfan, o chefe do Ministério Público Estadual, e o doutor Ertulei, que é o subprocurador-geral de Direitos Humanos também, e também o doutor Márcio Moté, que é um promotor da nossa cidade, que foram as pessoas que se empenharam, junto com o doutor Rivaldo, delegado titular da DH, da Delegacia de Homicídios, que foi possível quando uniu Ministério Público, DH, Assembleia Legislativa através da nossa representação e a família do Amarildo, foi possível se resolver aquele assunto da prisão do Amarildo. Agora, se uma PP, Unidade de Polícia Pacificadora, ela sequestra, ela tortura, ela mata e ela esconde o corpo, esconde o cadáver, em quem mais a população pode acreditar? Então é uma situação muito complexa. A segurança é um tema conjunto de fatores. E que não adianta você dizer simplesmente porque você chegou e pacificou a Rocinha sem entrar com um projeto com grandes estruturas sociais lá dentro. A matemática é muito simples, deputado. Hoje, para se eliminar de uma vez por todas o problema do tráfico de drogas, tráfico de armas, primeiro, dando educação, é a base. Você tem que pegar a criança que hoje vive na realidade da favela, na realidade dura, onde o traficante oferece todas as facilidades. Está ali o mundo à sua disposição, ele seduz as crianças a participarem daquele movimento, a realmente estarem vivendo aquela realidade, faz com que as crianças vislumbrem também, acabem fantasiando em sua cabeça que ser traficante é ser o bambambam, é ser o dono do pedaço. Tem que ter uma política de raiz, de base, fazendo com que as crianças sejam ocupadas em tempo integral para não ser tragadas por esse mundo, é o primeiro ponto. Número 2, tem que fazer políticas de ações diretas dentro das comunidades, ofertando condição de empregos dignos. Não adianta chegar e contar historinha. O cidadão vai ser tragado, vai ser seduzido também para essa realidade, onde se vê ali as facilidades. Número 3, tem de haver políticas repressoras para quem vai lá consumir, que não adianta nada, é muito simples a conta. O que adiantaria um ladrão roubar vários videocassetes, DVDs, aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, notebooks, se não tivesse para quem revender? O receptador. É o receptador, é quem vai lá para comprar, e esse aí é o engravatado. Esse aí é quem alimenta toda essa realidade
deixa com que aquilo ali perpetue-se. É um conjunto de fatores, não se resolve somente com uma cajadada. Pum. É uma paulada só certeira, foi e matou. Claro que não, É verdade. Claro que não. Charlie, é por isso que a gente fala, será? É a pergunta que eu quero fazer aqui, eu, telespectador. Será que todos os ex-governadores, todos os ex-secretários de segurança, todos os ex-comandantes de polícia, todos os ex-chefes de polícia eram verdadeiros idiotas que, de repente, o governador Sérgio Cabral encontrou uma fórmula mirabolante para resolver a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, instalando o PP, Unidade de Polícia Pacificadora? Não. Essa não dá, a gente não consegue essa conta, absolutamente não fecha. E eu quero aqui lembrar de que antes do Darcy Ribeiro do Brizola, nós tivemos Anísio Teixeira, que era um defensor da escola de tempo integral. Não existe qualquer solução para o país se não for através da educação. Educação, cultura, lazer, esporte e geração de emprego para os nossos jovens. Mas tudo começa na educação. E o Anísio Teixeira, que foi uma pessoa que inspirou, inclusive, o próprio Darcy Ribeiro, e o Brizola iniciou um grande programa quando foi eleito em 1982, que era o CIEPS, né, que era a Escola de Tempo Integral. CIEPS integrado de escola pública, de educação pública. Escola pública, onde a criança tinha toda a infraestrutura, valores que poucas pessoas sabem, que eram valores de família. Ali tinham dois casais, casais de policiais militares, um policial militar e um casal de bombeiros, que eram residentes, aonde tinha um grupo de crianças que ficavam internas no colégio e que tinham uma referência de família. Não era só valores educacionais, né? Não era só educação, era valores de família, era valores culturais através das oficinas que tinham, era esporte, era alimentação, atendimento odontológico, atendimento médico dentro da escola, que aí sim você teria a possibilidade de formar uma nova geração e tirar essa criança da mão da marginalidade e do caminho tortuoso que nós estamos vendo, assistindo hoje aí, Charles. E hoje, com muita tristeza, é um trabalho que eu estou procurando fazer na Assembleia Legislativa, e já fiz inclusive um grande encontro lá, uma audiência pública a respeito desse tema, é a questão do crack. Hoje invadindo, a questão da dependência química, invadindo os lares de todos os brasileiros, não só a dependência química de drogas ilícitas, como também das drogas lícitas. Para que você não sabe, talvez você precise ficar sabendo, hoje o álcool mata mais do que qualquer outra droga. E o álcool é uma droga lícita. Está liberado para consumo a partir dos 18 anos. A partir dos 18 é uma droga lícita. E mata muito mais do que qualquer outro tipo de droga. E você vê as cracolândias se ampliando, se aumentando. Por quê? Por falar falta de perspectiva. Então, não é a questão da segurança pública no Brasil, não é a questão de você chegar lá, botar uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Estado do Rio de Janeiro, fazer aquela pompa, circunstância, entrar com um monte de blindados, como se aquilo ali fosse uma solução. Não, ali tem trabalhador, ali são pessoas que precisam de ajuda. Fora a questão dos bandidos, que tem que ser tratado como bandido e pagar pelos crimes que cometeram, você precisa oportunizar aquelas pessoas, dar a oportunidade àquelas pessoas de elas se tornarem um cidadão, se tornar uma cidadã, ter uma perspectiva de vida, de estudar, de ter uma profissão. É essa questão que está se discutindo. Então, eu fico muito triste, às vezes, na Assembleia, das pessoas não terem essa visão. Eu não faço a crítica pela crítica, eu faço a crítica pela uma diferença que eu vejo de visão. Né? E aí falava anteriormente aqui que a grande culpa está nos grandes meios de comunicação que venderam um produto para a população como se fosse a salvação do Rio de Janeiro, as unidades de polícia pacificadora. E agora começa tudo isso a cair por terra, né? Toda a mentira vira à tona. Tudo que se faz lá, realmente o resultado é pífio. É mínimo, quase que imperceptível. A população realmente vê aquela realidade sem mudança. Não tem mudança. Não acontece, virou um quadro pendurado na parede. E pior do que tudo, Charles, eu lamento muito a exposição desses chefes e do chefe de família e das esposas tendo que trabalhar sem nenhum tipo de segurança. Olha que a gente já está assistindo policiais sendo mortos dentro da UPP, sendo colocados ali em nome de quê? Em nome de uma pacificação que não existe. Ocupação, sim. Pacificação? Pacificação, não. Mas vamos voltar a falar sobre esse assunto. Deputado Geraldo Pudim, nós no primeiro bloco falávamos sobre o programa das 10 mil casas populares aqui na cidade de Campos, na qual o senhor ajudou aí a construir também esse projeto e viu esse projeto nascer. Claro que com a prefeita Rosinha, a partir do primeiro mandato, entregou
algo em torno de 5.400 casas no primeiro mandato e no segundo mandato tentando cumprir as 10 mil casas com 4.700 algumas casas. E desde a primeira fase, alguns bairros, eu vou aqui trazer à tona essa realidade, gostaria de saber até onde esse programa realmente deixa claro ali a questão da inclusão das pessoas que são retiradas de área de risco, também para dar maior comodidade às famílias que moram em áreas onde tem alagamentos, onde tem enchentes, beiras de asfalto. Esse programa é voltado para isso. E programas como o da Morar Feliz de Donana, em especial. Eu estive lá há poucos dias e vi que casas que foram entregues há pouco menos de 2 anos, tem casas ali naquele conjunto habitacional que já foram condenadas pela Defesa Civil. Foi entregue a casa já com uma rachadura que comprometesse a estrutura dela e ela não teria mais condição de ser morada. Ela foi desocupada. Além disso, se o senhor for lá e ver também outra realidade, nesse mesmo conjunto habitacional que foi entregue pela prefeitura, também por ali, galerias de esgoto também passam pela rua. O sistema de drenagem de esgoto não é suficiente, foi subdimensionado ou foi feito de forma primária, sem nenhum tipo de cuidado em relação à capacidade. O esgoto ele vem a céu aberto, ele aflora de todos os tampões, ele corre a céu aberto. Um programa onde tem aí pouco mais de 2 anos de existência e já tem essa realidade. Com essas 10 mil casas não é se vê aí a todo momento acontecer. Charles, veja bem, existem falhas que podem ser falhas de projeto, que não é o caso, como existem falhas de execução. E todas as empresas, quer dizer, não é a prefeitura que executa, a prefeitura fiscaliza a execução desse projeto. Bem, se a casa está com rachadura, quem se responsabiliza por isso é a empresa que construiu. Que tem garantia. Que tem garantia. Então, o que tem que se fazer? Acionar a empresa para que ela possa efetivamente ir lá e consertar aquilo ali. Eu pergunto, você quando compra um carro, às vezes vem com defeito de fábrica, ou não vem? Às vezes a gente é obrigado a procurar o PROCON porque comprou uma geladeira e ela logo deu problema. E aí você é obrigado a trocar. Isso é assim, é natural. Num programa desse, que é o maior programa habitacional do Brasil, eu desafio qual é o programa nacional em municípios que esteja ocorrendo em campo. É natural que você tenha um percentual dessas casas que vão apresentar problemas na sua execução. É natural. E a prefeitura, o que tem que fazer? Chamar a empresa Alite e que ela vá lá e recupere o que ela fez sob o ponto de vista da execução. Se for preciso demolir e refazer, que o faça. Que o faça, dentro das garantias em que a prefeitura tem através de documentação assinada por eles, porque essas casas têm um prazo de execução sem que haja qualquer tipo de prejuízo por parte da prefeitura e nem por quem está utilizando. Então é um programa fantástico, você bem falou aqui, é um programa que tira as pessoas de área de risco, né? Das áreas de risco, e agora, nessa segunda fase, são famílias de vulnerabilidade social. Então, são dois públicos-alvo, o pessoal de área de risco e de vulnerabilidade social. Não sei se você sabe, mas milhares de pessoas em Campos tinham um chamado aluguel social. Me lembro, isso era um vício que existia aqui na cidade. Pessoas hospedadas em hotéis pagos pela prefeitura. Então, a prefeita Rosinha acabou com tudo isso. Então, é evidente que você faça um programa e que você tenha uma falha técnica. Isso é uma falha técnica e que tem que ser corrigida, é natural. Agora, a essência do projeto é a essência maravilhosa e esse é o objetivo da prefeita, é tirar 10 mil famílias, quase que ela está zerando o déficit habitacional do município de Campos com a construção dessas 10 mil casas. Isso aí é Eu acho impossível chegar a esse número, também que cada vez mais pessoas se candidatam também. É natural. Vai chegar ao ponto que agora já extinguiu o projeto, mas só que a fila voltou a aumentar. É natural. Existe esse problema, não existe? Eu acho até que em um curto espaço de tempo, eu acho que eu não ficaria, eu acho que para essa administração, mas para a administração futura, se pensar num financiamento de casa para quem trabalha no comércio, por exemplo, quem tem condições de trabalho no servidor público, né? E que, evidentemente, essas casas que estão sendo construídas, embora seja uma casa muito boa, tá certo? Seja uma casa boa, com acessibilidade, 10% é feito para os deficientes, né, de qualquer natureza, para idoso. Então, além disso, você precisa efetivamente ter um programa que possa trazer benefícios a quem pode pagar.
né, a quem pode pagar. Tem pessoas que não necessariamente querem ir para o conjunto habitacional que está sendo feito, mas existem pessoas que gostariam de ter uma casa e que têm uma condição de pagar. Se pensar num programa habitacional para atender a esse público que pode pagar... Programa de financiamento, né? De financiamento. Essa é pode ser descontado em folha. Exato. Várias opções, né? Hoje o Fundecam Solidário também abraça várias outras ações, não só empresariais, não só as de indústria, mas também aos pequenos empresários, né? Aos que querem sair da informalidade, hoje virar um empreendedor. O Fundecam Solidário abraça essas pessoas. É verdade. Que é um braço do Fundecam, é uma realidade que já está chegando para os pequenos. A Prefeitura já concede. Você vai subindo. Pessoal de área de risco, vulnerabilidade social, quem pode pagar? Panorama Político chegando ao final do seu segundo bloco. O terceiro bloco está vindo aí. Continue com a gente. Não, eu tô aqui do lado. Vem aqui pra me ajudar. Vamos lá. O Brasil está unido contra a febre aftosa. Vacine seu gado e convoque seu vizinho. E não se esqueça de declarar ao serviço veterinário do seu estado. Vamos garantir o rebanho protegido de norte a sul do país. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltando ao terceiro bloco do Panorama Político, hoje entrevistando o deputado estadual Geraldo Pudim. E no início do terceiro bloco, eu gostaria de trazer aqui a reportagem da revista Época, do último dia 10 de fevereiro, onde traz aqui, na área interna da matéria, algumas declarações que mencionam o nome do deputado estadual aqui no interior de suas páginas. E aqui sobre a matéria diz o seguinte: também captado nas escutas de 2006, o deputado Geraldo Pudim aparece hoje em outra frente. Um funcionário de seu gabinete na Assembleia Legislativa é suspeito de recrutar manifestantes para os protestos de ruas de junho. O nome dele é Sebastião Rodrigues Machado Júnior, conhecido como Knight. É assessor parlamentar com um salário de R$8 mil. Ele também integra a direção estadual do Partido do Garotinho. O deputado Pudim afirma que seu assessor sofreu uma armação da delegacia que apura violência nos protestos de rua. Aqui onde menciona a participação do senhor não diretamente, mas via assessoria. E existem fotos também na internet onde tem aí a imagem do Knight segurando também ali cartazes com mensagens de apologia justamente a toda essa grita dos manifestantes. Até onde realmente essa matéria traz a verdade, deputado? Charles, vamos começar da questão da escuta, porque as pessoas podem confundir a escuta com a questão do Knight. A escuta que ele se refere aí foi na eleição de 2006. Essa escuta que ele se refere, não sei se você se recorda, daquele procedimento que eles fizeram contra mim a respeito dos excedentes da Polícia Civil. De que eu estaria utilizando da minha influência
para que pudesse, naquela época, a governadora Rosinha chamar os concursados da Polícia Civil, que eram os chamados excedentes. E esse processo foi para dentro do Supremo Tribunal Federal pelo meu foro de prerrogativa de função. Bem, aí eu anexei na minha defesa um vídeo, quando eles me acusam de que eu estava participando disso. Neste vídeo, mostra claramente as presenças do deputado estadual Álvaro Lins, candidato, do candidato a deputado federal Marcelo Itagiba, do candidato a senador Francisco Dornelles e do candidato a governador Sérgio Cabral. E que assumiram o compromisso de que eles acusam que eu assumi, eles, o próprio governador Sérgio Cabral, assumindo o compromisso de convocar todos os excedentes da Polícia Civil, veste a camisa do movimento da Polícia Civil, assina um documento de compromisso. O que eu tenho a ver com isso? Então, absolutamente nada. O que eu estou sendo acusado e que não efetivamente ocorreu é de que eu estaria utilizando de influência junto à governadora, então governadora Rosinha, para que chamasse os excedentes da Polícia Civil. O cerne aqui da questão, justamente a essa gravação, diz que o senhor cooptava pessoas envolvidas nesse processo as pessoas que fizeram o concurso público, que não foram chamadas, justamente os excedentes da Polícia Civil, para que eles participassem da eleição e se comprometendo com o apoio para a candidatura da época, para que realmente o senhor estivesse ali os apoiando, né? E com certeza eles declarando apoio a vocês como candidato, e a partir dali seriam chamados, é esse o nível do compromisso? Veja bem, que compromisso eu poderia assumir se eu mostrei que quem esteve no compromisso foi Sérgio Cabral, Francisco Dornelles, Álvaro Lins e Marcelo Itagiba? Eu não participei, quem participou foram eles. Então, se alguém tem que dar explicação sob o ponto de vista de cooptação para apoiar nas candidaturas, é o governador Sérgio Cabral, e não eu. Ele estava ali naquele momento. Ele estava no momento, eu anexei o vídeo. Se você entrar no YouTube, você vai ver. Você pode entrar no YouTube lá, excedentes da Polícia Civil, Sérgio Cabral, você vai achar as declarações que eles fizeram. Então, o comprometimento que tentaram me envolver por uma escuta telefônica e de consulta que estavam fazendo, não comigo, mas na época ainda com o assessor do Álvaro, né, que eles estavam fazendo escuta, ele se referia a mim indagando sobre essa questão dos excedentes da Polícia Civil. Mais nada, com a minha participação não tem nada. Os excedentes foram chamados? Não foram chamados. E se passaram 8 anos do governo? Se passaram 8 anos do governo. Quem se comprometeu e não cumpriu foi Sérgio Cabral. Eu não me comprometi e nem efetivamente se consolidou. Então é com isso que se refere essa questão. Essa é a primeira parte. Na segunda parte... o Knight está vinculado ao seu gabinete? É meu assessor, chefe. O Knight é meu assessor. Veja bem, o que eles estão fazendo aí, a revista Época é de qual meio de comunicação? Da Globo. Globo. Se você verificar, me permitir aqui... Fique à vontade. Me permitir, olha a capa da revista. A capa da revista Época é capa nacional. Só que essa capa que eu acabei de mostrar aqui, ela só circulou no Rio de Janeiro. Para tentar envolver o garotinho. Por que isso? Porque no dia 9, na verdade o jornal do dia 10. O jornal O Globo, no dia 10 de novembro de 2013, que é um jornal de domingo, traz uma matéria dizendo que o meu assessor Knight estaria envolvido com o recrutamento de ativistas pagos, né, na matéria do Globo. Bem, aí, no dia 9, esse jornal está na banca, que é sábado. O Jornal do Rio de Janeiro sai na banca no dia 9, porque é o jornal de domingo. No dia 10, que a matéria está nas bancas, dizendo que a matéria, que o Knight estava sendo investigado pela Polícia Civil, pela DRCI, nós entramos com uma ação para saber que tipo de investigação estava ocorrendo contra o Knight. Na verdade, não tinha investigação nenhuma. Foi aberto um registro de ocorrência chamado RO no dia 10, que o jornal estava circulando na cidade do Rio de Janeiro, fazendo um registro de fato atípico, medida assecuratória de direito futuro. E só para corroborar com a matéria que tinha saído no Globo. Ou seja, não existia nenhum processo investigativo contra o Knight na DRCI. Nós entramos com um pedido através dos advogados e informaram que não tem nenhum procedimento lá. O registro foi posterior ao dia do jornal? Posterior ao dia do jornal. Quer dizer, ou seja, no mesmo dia, às 16 horas e 4 minutos, a DRCI faz um registro só para intimar o Knight e, efetivamente, fazer uma fotografia dele lá dentro da delegacia, o que a gente não permitiu que ele fosse lá fazer depoimento nenhum. Isso resultou numa habeas corpus,
que foi impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça deu uma saraivada na delegacia. Eu entrei com uma representação junto à Corregedoria Geral Unificada contra o delegado da DRCI, porque eu nunca vi disso. Eu queria saber que alguém possa me responder o que é medida securatória de direito futuro, direito de quem em fato atípico contra o NAIT. Então o NAIT não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de manifestação. O que eles estão tentando fazer é puxar a todos nós que somos oposição para dentro de uma situação como essa, querendo desvendar, Charles, não a causa, mas os efeitos. O quebra-quebra que está tendo no Rio de Janeiro, que nós repudiamos, todos nós somos contra isso, eles estão tentando jogar uma cortina de fumaça para mascarar, na verdade, as verdadeiras manifestações dos professores, dos médicos, dos bombeiros, dos estudantes, que essa é a grande manifestação, para tentar desfocar, porque a revista Época é do Sistema Globo, desfocar a grande discussão. Ora, qual é a causa dessas grandes manifestações que estão ocorrendo no Rio de Janeiro? Esqueça a questão do quebra-quebra. Mas você viu milhares e milhares de pessoas no Rio de Janeiro ordeiramente reivindicando o quê? Melhoria de transporte, melhoria na saúde, melhoria na educação, melhoria na geração de emprego, que o Rio de Janeiro vive um momento horrível, contra a Copa do Mundo, os investimentos da Copa do Mundo. Então joga uma cortina de fumaça tentando puxar para dentro a todos nós aí, como se na verdade só existisse na manifestação quebra-quebra, e o que não é verdade. Ainda tem uma coluna que traz até um jornal de campus, que é o Jornal Diário, do Cláudio Humberto, que ela circula em cenário nacional também, em outros jornais de circulação nacional, onde determinado trecho ali da coluna do Cláudio Humberto diz que o deputado federal Garotinho será o próximo investigado em relação às manifestações do Black Bloc. Por conta disso. Há um desdobramento? Exato. O objetivo não é atingir Night, o objetivo não é atingir Pudim, o objetivo é atingir a candidatura, vincular o Garotinho ao quebra-quebra. O que não existe, o que inexiste, para jogar uma cortina de fumaça, volto a dizer. Tenta plantar cada hora um fato. Aí por quê? Porque isso aconteceu com a questão da Sininho, ligada a uma situação querendo também puxar o Marcelo Freixo para dentro disso. Então, eu vou fazer uma recomendação aqui, antes de nós terminarmos o nosso terceiro bloco, dizendo o seguinte: leitura imperdível. Assassinato de reputações do Romeu Tuma Júnior. O que ocorre hoje no Brasil? Escolhe-se o alvo e inventa o crime. O que não existe mais. O que acontece é o seguinte: houve o crime, investiga a autoria. Não. Escolhe o alvo e cria o crime. Cria o crime para você. Então o que escolheram? Qual é o alvo do Rio de Janeiro hoje? Garotinho. Quem é o alvo do Rio de Janeiro hoje? Marcelo Freixo. Todas as oposições ao Cabral no Rio de Janeiro foram escolhidos como alvo. E aí começa a se trabalhar a tentativa de imputar a essas pessoas crime que jamais elas cometeram. Colocar na conta cada dia mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Eu aqui, muita vontade para falar o seguinte: eu não estou aqui absolutamente favorável. Tem que pagar o garoto que acendeu o rojão, que matou o jornalista. Os dois. Cadeia neles e tem que pagar. Mas a tipificação do crime, eu não concordo. Porque o homicídio doloso, triplamente qualificado, caracteriza que ele planejou, ele executou o plano e ele matou. Alguém viu ele apontar o rojão para a cabeça do jornalista? Hora nenhuma. Tem que ser preso, e está preso, tem que se mantê-los presos, pagar pelo crime, mas não com esse peso. A tipificação de homicídio doloso triplamente qualificado é como se estivesse querendo jogar nas costas dos dois rapazes toda a situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu pergunto, poxa, quebraram a banquinha de um cidadão, quebraram a Toulon toda, quebraram restaurantes, quebraram agências bancárias. Cadê as autorias? Cadê que a polícia do Rio de Janeiro descobriu as autorias dessas pessoas? Aí agora começa a jogar uma cortina de fumaça como se os políticos estivessem patrocinando. Mas sobre esse mesmo assunto, deputado, existe ainda uma questão. No momento da prisão desses garotos que cometeram esse crime, existia lá um advogado que foi a mando do deputado estadual Marcelo Freixo. Já estava ali pronto para defendê-los. O deputado Marcelo Freixo, como é que se coloca nessa questão? Não é verdade. Mas em declaração, o próprio advogado falou que ele esteve lá em nome do Marcelo. Sabe quem é esse advogado? Esse advogado é advogado de milícia, advogado de miliciano. Um advogado que não deveria nem estar advogando, responde a vários crimes.
Ele disse que uma suposta assessoria do deputado Marcelo Freixo teria ligado para uma assessoria dele lá, informando, dizendo que o Marcelo Freixo estaria se colocando à disposição. Olha só, eu diria, o gerúndio hoje nos meios de comunicação estão matando a gente, o gerúndio. Poderia, seria, estaria. Isso é um horror. E aí acabou, nós que temos de vida pública, que vivemos do nosso nome, quando você botou, estaria o deputado Marcelo Freixo por trás das manifestações, já está. Até se provar que não, a notícia já correu. Correu, acabou. Mentira, absolutamente mentira. É evidente que nós temos relações com os movimentos sociais. Você acha? Eu não. Mas alguns deputados, obviamente, patrocinaram. Patrocinaram não black box, não bagunça, mas, por exemplo, o sindicato dos médicos precisa de uma manifestação, precisa de apoio. Você acha que a pessoa não vai dar? O sindicato dos professores precisa de mobilização, precisa de um ônibus, você não vai dar? Agora, se o desvio da função aconteceu lá. Pegaram até, sabe quem? O delegado Zacconi. Para Cristo. Ora... Por que o delegado Zacconi foi pego para Cristo? Sabe por quê? Porque foi ele que discordou no caso Amarildo. Então, é isso que eu estou dizendo a você. Escolhe-se os alvos e imputa-se o crime. Fabrica-se na hora e coloca na conta dele. Na conta dele. E vai se explicar. Poxa, bota na boca do William Bonner que Geraldo Pudim era o cara que financiava os black blocs, acabou com a minha vida. Até retratação ele não faz. Não faz. Não existe retratação mais hoje no Jornal Nacional. Nada. E uma pessoa que ganha 2 milhões de reais por mês. Qualquer papel coloca à frente dele, vira uma verdade em 10 segundos. 10 segundos. Pergunte quanto o jornalista, cinegrafista, que estava lá ganhava por mês para morrer daquela forma como morreu. Trabalhando. Que é o mais duro. Para o William Bonner sentar lá numa cadeira do Jornal Nacional e destruir a reputação das pessoas ganhando 2 milhões de reais. Deputado, e as conquistas do último ano de 2013? Quais foram as conquistas do deputado Geraldo Pudim na Alerj? Conte para nós um pouco. Veja bem, eu fiz uma revista minha de prestação de contas, onde a gente fala do nosso trabalho. Eu cheguei na casa com 2 anos e a gente começou fazendo um trabalho muito importante, onde eu fiz a denúncia do impeachment do Cabral relacionada à questão da utilização dos helicópteros. Se você hoje precisa desse episódio. Se você precisa hoje de um helicóptero para transportar um órgão para uma pessoa, você não tem helicóptero no estado. Mas para transportar o Juquinha e o cabeleireiro da Madame, tem helicóptero. O Juquinha é o quê? O cachorrinho de estimação? O cachorrinho de estimação. Aquele que foi da casa do governador até Angra. É o Juquinha. O Esse Juquinha episódio é uma figura que célebre, né? O Juquinha ficou uma figura. Eu fiz um trabalho em defesa dos índios da aldeia Maracanã. E continuo trabalhando a defesa de que a aldeia Maracanã é um patrimônio histórico nacional e que deve permanecer na mão dos índios. Eu fiz um trabalho que resultou na questão do retorno da votação do projeto de anistia dos bombeiros e policiais militares que haviam sido presos e expulsos da polícia e do bombeiro com o seu retorno. Nós fizemos o trabalho onde eu falo onde está o Amarildo, que fui eu, que você está vendo aqui, a nossa fotografia junto do doutor Marfan, do doutor Ertulei, com o filho do Amarildo, tá certo? Que está aqui, junto com a família, foi o primeiro contato que a família teve com o Ministério Público, e a minha foto do dia que eu visitei a esposa do Amarildo, e que resultou na verdadeira elucidação do crime do Amarildo. A gente traz aqui que eu fui uma pessoa que fui à justiça para dizer que não é a questão, agora a culpa é da máscara, o quebra-quebra agora é culpa da máscara. Quer saber como é que o pessoal está fazendo um carnaval agora para usar a máscara do presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi a mais vendida, o Joaquim Barbosa. Uma lei agora que proíbe de autoria do senhor. Não, a lei de autoria do governador, eu estou contra essa lei das máscaras, eu acho que não é a máscara. Não é a máscara. A máscara não faz nada sozinho. Não é nada sozinho. O cidadão está ali, ele já é a sua própria identificação. Eu também fiz uma audiência pública, inclusive levei vários dependentes de crack na Alerj para discutir o tema do crack no Brasil, que principalmente fiz uma visita a São Paulo, no Cratode, que é o centro de referência de tabaco e outras drogas em São Paulo, onde lá se discutia a internação compulsória, e que eu sou contra essa internação compulsória, e ninguém é favorável a essa internação compulsória, internação involuntária com autorização da família, internação compulsória na força,
Isso não é possível fazer. Realmente isso, é terrível essa prática. São Paulo nunca teve uma internação compulsória. Todas foram involuntárias ou voluntárias. E a gente fez esse trabalho da luta contra o crack. E eu falo aqui um pouquinho do nosso trabalho quando fui deputado federal, a restauração da 356, a vinda da UPA de Campos e a vinda da UPA de Itaperuna foi um pedido nosso. Belas conquistas, deputado federal. Eu que trouxe a questão de 95 milhões para a desobstrução dos canais da Baixada de Campos. E aqui eu falo um pouco da administração da prefeita Rosinha, relativa à questão da construção das 10 mil casas, do Emergência em Casa, do cheque cidadão, do bairro legal, das escolas e creches modelos, das vacinas, do Fundecam, do Morar Feliz, da passagem social no real. A gente faz uma prestação de contas, porque eu acho que nós somos um grupo político precisamos prestar contas à população. Uma revista é muito pouco para trazer tantas conquistas, deputado. Realmente, quem quiser saber mais, no blog do Garotinho e no blog do Pudim, você acha os dois. É verdade. Tá aqui para quem quiser saber as conquistas do deputado estadual Geraldo Pudim. Terceiro bloco do Panorama Político chegando ao final. Continue com a gente, que vem um pinga-fogo aí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Quarto e último bloco do Panorama Político, hoje conversando com o deputado estadual Geraldo Pudim. Chegou a reta final, agora é o pinga-fogo. Eu pergunto, ele responde de pronto. Logo assim, bati, ele manda de volta. Deputado, não durmo sem... orar. Tem que fazer a sua oração? Sim, é fundamental. Importante. Tem algum livro de cabeceira, seja Bíblia Sagrada, que seja algum livro de romance, qualquer tema? Eu tenho a Bíblia ao lado da minha cabeceira. Tem a Bíblia. Muito bom. O senhor gosta de filme, é cinéfilo, gosta de alguns temas, seja romance, drama, ficção, ação, tem algum tipo de filme? Eu gosto daquelas guerras medievais. Eu adoro aqueles filmes de guerra. Eu gosto. Filmes épicos? Gosto, adoro. De Roma, antiga. Assistiu o filme 300? Assisti, maravilhoso aquele filme 300. Agora tem uma nova versão 302 e a gente vai assistir. Muito bom. Deputado, tem alguma boa recordação de sua infância? Sim. A minha infância ali ao lado do fórum foi maravilhosa. Eu nasci na Baltazar Carneiro, atrás do fórum, e toda a minha infância foi no fórum, e a gente tem lindas recordações da minha época de infância ali, no Sesc, no Liceu, no fórum, ali. Oh, que maravilha, que saudade. Família, o que representa para o senhor? Tudo, tudo. Eu tenho meus pais aí vivos ainda, graças a Deus. Minha mãe papai com 81 vai fazer 82, mamãe com 80 vai fazer 81. São os meus tesouros. Obviamente, somados aos meus irmãos, né, aos meus filhos, aos meus netos que já tem. Família é tudo. O patriarca e a matriarca é quem comanda tudo. Meu filho. Olhou, a gente já sabe o que quer. É verdade. Deputado, o que te faz feliz?
Ou a felicidade dos outros, impressionante. Eu me sinto feliz, eu me sinto realizado através da felicidade dos outros. Eu ver uma pessoa feliz, eu estou feliz, eu estou realizado. E o que te faz realmente triste? A frieza, as pessoas não terem mais sentimento, a perda de valores. Me faz muito triste a perda de valores. Não seria capaz de perdoar qual atitude humana? Eu não sou capaz de julgar, ainda mais perdoar. Eu já nasci uma pessoa que perdoa por excelência, né? Se perdoa. Eu não teria capacidade de perdoar porque eu não tenho capacidade de julgar. Mas acho que qualquer atitude que me seja feita, eu costumo dizer que eu não esqueço, eu esqueço o mal que as pessoas me fazem, mas jamais esqueço o bem. Muito bom. E Deus, o que representa? Tudo. Deus é a nossa mola mestra para que a gente possa caminhar, trilhar, né? Para a gente, o grau de importância, Deus e a família. Tem algum programa preferido de fim de semana? Eu gosto de ver o futebolzinho final de semana, né? Principalmente quando é do meu Botafogo e que nesse final de semana fez uma vingança do Flamengo. Ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho os 3-0. Tem algum sonho ainda não realizado? Tenho. Eu não sei se é um sonho que a gente costuma dizer é o seguinte, o homem é dado o direito ao homem sonhar, mas a palavra certa vem de Deus. Então o sonho que eu teria futuramente, não sei quando, era de ser prefeito de Campos. Alimenta esse sonho. Alimenta esse sonho. Tanto é que tentei, né? Mas não foi minha hora. Eu costumo dizer que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não era o meu tempo de ser prefeito, foi o tempo da prefeita Rosinha, e se for meu tempo, ele vai trabalhar nessa direção, né? Isso está colocado no meu coração, mas não é uma condição sine qua non. Tem que ser amanhã, tem que ser depois da manhã? Não, tempo de Deus. Ele é que determina. Ele é que determina. Deputado, agora na reta final do programa, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, que tem uma agenda lotada, agenda muito corrida, e conseguiu aí reservar 1 hora do seu espacinho para poder conversar com a gente aqui no Panorama Político. Deixa uma mensagem dos telespectadores que acompanharam até agora. Olha, Charles, eu quero agradecer a você especialmente, a sua família, ao seu irmão Frederico, ao seu pai Barbosa. São pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, além de seus tios também, são pessoas que a gente tem uma admiração profunda. Ver que você está trilhando o caminho da boa informação, de você trazer aqui as pessoas um canal de comunicação interativo, e eu fico muito feliz com isso. Eu queria deixar uma mensagem ao povo de Campos que a gente nunca deve efetivamente abdicar dos nossos sonhos. Agora, se os nossos sonhos não acontecerem, é porque não foi o tempo de acontecer. Porque Deus, às vezes, a gente prepara uma coisa para a nossa vida, mas Ele tem uma coisa muito melhor para a gente. Então eu quero deixar essa mensagem a você que está nos assistindo, agradecer o carinho que sempre tiveram comigo durante a minha vida pública. Eu sou uma pessoa de origem muito humilde, eu já vendi salgadinho na rua, já fui frentista de posto de gasolina, a minha mãe é uma servente aposentada do Estado, mas correu atrás e venceu. Então, se a gente é capaz de correr atrás e vencer, é possível também você vencer. E nunca responsabilize as pessoas pelos seus próprios fracassos. Quando você pega e você tem um dedo apontado para uma pessoa, que não responsabilizá-la pelo seu fracasso, você esquece que tem 3 dedos apontados no seu peito. Então procure avaliar com carinho, sorria, seja feliz, procure a felicidade, que é isso que a gente busca, que as pessoas sejam felizes. E a gente, óbvio, nós não somos aqui na Terra nenhum Deus, nem um garotinho, nem a Rosinha, nem eu, nem nenhum político. Nós procuramos dar o melhor, é o que a gente procura dar. Eu estou dando o melhor de mim, mas isso será capaz de resolver todos os problemas da cidade de Campos? Não será. Mas a partir do momento em que eu, sozinho, faça a minha parte e que as pessoas, cada um faça a sua parte, todos nós vamos conseguir ter uma oportunidade na vida. E eu quero desejar a você tudo de bom nesse ano aí que dizem que começa depois do Carnaval. E vai começar. E vai começar depois do Carnaval. Esse ano é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que nós vamos ter muito trabalho pela frente, que você tem um ano de 2014 repleto de realizações na presença do Senhor. Agradecer ao senhor, deputado Geraldo Pudim, e com certeza volte aqui mais vezes para contar suas conquistas, todos os seus feitos. Com certeza esse mandato ainda vai se prolongar muito mais e vai repetir, se Deus quiser. Amém. Vamos juntos. Deputado, obrigado. Eu que agradeço. Agradecer a vocês que ficaram até agora acompanhando aqui o Panorama Político, pretendendo voltar no próximo programa com mais uma figura que se destaca na nossa cidade, nossa região. Até o próximo programa.